Já de volta com o Estúdio Sat, nós estamos falando com o Fabrício Menezes, ele que é consultor de RH. E aí a gente está num momento que estamos vivenciando um momento de recessão econômica, muitas pessoas, infelizmente, perdendo os seus empregos, sendo desligadas, não é, Fabrício? Não sei se você viu nas redes sociais, um dia, acho que essa semana ainda, galera divulgando a foto desse rapaz que ele inovou na forma de pedir emprego, né, Fabrício? Eu tinha conhecimento dele. Deixa eu só lhe falar. A PNAD contínua, só relembrando, né, em 2016, ela projetou aqui para o estado do Amazonas cerca de 236 mil desempregados. Uhum. A Organização Internacional do Trabalho divulgou recentemente um relatório que para o Brasil já passa para 13 milhões e 600 mil pessoas desempregadas. Em 2016 eram 12 milhões e 400 mil, cerca de mais de 1 milhão de pessoas desempregadas, né? Então a concorrência para o cargo, ela está muito acentuada. E esse rapaz, esse jovem aí, pelo que eu soube, ele já foi auxiliado, salvo engano. Mas é uma estratégia que ele utilizou, né? Fabrício, mais de 40 ligações entre curiosos e pessoas querendo ajudar e empregos. A gente ligou, lógico que a gente entrou em contato com ele, mas ele não pôde estar aqui hoje, porque a gente queria conversar com ele, né, saber o que fez ele tomar essa decisão. É claro que muita gente está desempregada hoje, tem muita gente formada que está desempregada também. E esse daí foi na altura da Constantino Neves, da Pedro Teixeira, Márcia Sussuarana, minha amiga linda, beijo pra você, que postou essa foto. E não só ela, como várias outras pessoas postaram. E aí o emprego que ele conseguiu foi sem carteira assinada. Aí ele quer uma coisa, né, fixa. Fixa, CLT, né? Assinada. Obviamente que em algumas circunstâncias você pode firmar um contrato de prestação de serviço, para deixar garantida aquela relação de trabalho, né, contratual. O nível de desemprego está muito acentuado, as pessoas realmente estão buscando condições para manter o seu sustento, e isso não é fácil, né? E tem muito emprego também, muitas empresas oferecendo empregos, mas não encontram pessoas qualificadas. Você se depara com essa realidade? Também. No meu caso particular, eu tenho uma página no LinkedIn, onde eu tenho cerca de 20 mil pessoas que me seguem. Todas, a grande maioria, bons profissionais, com especialização, com mestrado, com vasta experiência, e estão desempregados. Olha aí. Agora vamos lá para as dicas, então, para passar em uma entrevista de emprego. Preparar o currículo vitae, já falamos sobre isso, como você pode preparar de forma bonitinha, direitinha. Conhecer a empresa. Olha, conhecer a empresa significa o quê? Obviamente, quando você é contatado para um cargo, alguém vai ligar para você, né? E ela vai dizer de onde é que está falando. Então, nesse momento, você tem um lapso de tempo onde você pode aproveitar para buscar essa informação, obviamente, saber o tempo de vida da empresa, produto que ela comercializa, como é que ela está no mercado, qual é o papel de atuação dela no mercado local, estadual ou no nível nacional. Isso é importantíssimo, né? Porque na hora da entrevista, uma das questões é saber o que é que você sabe da nossa empresa. Não cometer nenhuma gafe na hora da exatamente. Né? E aí, nosso tópico 3 ali, durante a entrevista. Durante a entrevista, aí tem a questão comportamental. Existem candidatos que também expressam ansiedade. Ou ele fica nervoso demais, ou fica feliz demais, fala demais, ou às vezes fala de menos, pergunta demais e às vezes não pergunta nada, né? Quando há oportunidade na hora da entrevista. Então, nesse momento, você tem que estar muito tranquilo, sereno, confiante na tua competência, naquilo que você vai falar. Obviamente que sempre tudo tem que ser verdadeiro. E atento ao olhar do entrevistador. Quando você for ser entrevistado, você conversa olho no olho, mas sem aquela expressão de dar carteirada. Tu sabe com quem tu está me falando? Então eu tenho que falar contigo de forma natural, mas observando você. Nosso próximo tópico. Saber falar sobre suas experiências profissionais. Essas competências técnicas têm a ver com o cargo para o qual eu me candidatei, né? Se eu sou gestor de recursos humanos, eu tenho que demonstrar que eu tenho conhecimento no processo, no nosso caso, nos subsistemas de recursos humanos. Se eu trabalho na produção, na área de eletroeletrônica, eu tenho que demonstrar que eu conheço o processo ligado a essa atividade. E isso é importantíssimo porque, nesse momento, o entrevistador ele vai ter uma percepção daquilo que realmente você sabe fazer. E vai ficar constatado, mais uma vez, através da tua experiência que está registrada normalmente na tua carteira de trabalho. Fabrício, agora eu te pergunto uma questão.
Você fala sobre experiência. E aquela pessoa que, de repente, só saiu da faculdade ou ainda está cursando a faculdade, é claro que tem um estágio ali que ela vai fazer, mas se ela não tem experiência nenhuma? Bom, hoje você sabe que o mercado educacional está muito amplo, né? Muitas pessoas estão com a sua graduação em andamento, outras já concluíram. Por exemplo, no meu treinamento na área de recursos humanos, eu tenho muitos alunos já graduados, com uma especialização, com 2 especializações, com 3 especializações sem experiência profissional. Isso é um pouquinho triste, né? Porque ele está em busca lá da competência educacional para entrar no mercado. Mas, em função dessa dificuldade toda no nível nacional, nós encontramos a grande maioria buscando o primeiro emprego na prática. Então, para essa situação, se houver a possibilidade, eu sempre recomendo que ele se candidate para a vaga, não tem experiência, ressalte na hora da entrevista aquelas situações pelas quais você passou dentro da faculdade, na hora do trabalho em grupo, trabalho em equipe, a forma dinâmica como você se posicionou, porque mesmo na condição de aluno, tem alunos que são refratários, né? São assim tímidos, então não demonstra aquela autonomia, aquela atividade, ou seja, aquela proatividade. E o entrevistador, nesse caso, vai perceber que você tem essa disposição. Isso é um bom sinal. Cursos tecnológicos, podemos apostar nisso? Os cursos os cursos técnicos e tecnológicos de nível superior, a legislação permite que eles existam, e isso é uma forma de preparar o profissional para o mercado de trabalho. Não, tem muita gente que opta, né, Fabrício, por fazer o curso técnico antes e depois procurar uma faculdade. Tem muita gente que arranja emprego só com curso técnico e paga a faculdade já com o dinheirinho que está ganhando no emprego. O mercado, no geral, ele está contratando bastante profissionais na educação, né, com referência à formação tecnológica. Isso é muito bom, porque o Brasil sofreu uma queda nesse processo muito grande por muitos anos, né? E agora parece e recuperou. E faça, gente, contato, faça um workshop aí onde você for, fale mesmo e fale eu sou desse seguinte pensamento, sabe, Fabrício? Eu acho que você tem que ser visto, tem que ser lembrado. Se você estudou tantos anos, minha mãe aí, um beijo para ela, dona Socorro Guedes, que está acompanhando nosso programa, formou em serviço social, não está trabalhando na área, mas vai conseguir, né, mãe? Fé em Deus que vai conseguir. Bora lá, até me perdi ali, gente, no próximo tópico. Pontos fortes e em desenvolvimento. Esses pontos fortes é na hora da entrevista. Por exemplo, atitudes que você possa vir a ter para ocupar aquele cargo. Se você é uma pessoa assim, muito temperamental, se você é proativo, se você é dinâmico, se você é um profissional organizado. Então, mesmo para aquele que não tem experiência profissional, quando ele sinaliza as experiências familiares e na faculdade, ou no curso técnico ou tecnológico, ele já está sinalizando para o entrevistador que ele tem um potencial, né? E todo profissional tem que ser muito dinâmico. Hoje o mercado exige que você seja dinâmico e multifuncional. Gente, não sei se você já passou por essa situação, mas quando o recrutador, o entrevistador pergunta, me diga um ponto forte e um ponto fraco. Gente, eu já passei por isso. E fiquei caçando ali meu ponto fraco, porque não tenho, né? Não tem, nessas horas ninguém tem ponto fraco. O que eu vou falar nessa situação, Fabrício? A questão do ponto fraco, ele tem a ver com aqueles aspectos positivos da nossa personalidade, né? Ponto fraco, ele é muito similar ao ponto forte. Por exemplo, tem profissionais que não têm muita paciência. Isso é uma característica do teu traço de personalidade. Então, trazendo para a atividade profissional, você tem prazo para cumprir. O diretor falou essa aí do dia. E você depende dos colegas para dar o retorno naquele processo, no fechamento do processo. O colega atrasa e você fica irritado. Então, isso é um ponto fraco nesse aspecto, né? Nesse aspecto. Ali, porque você deve ser escolhido, não mentir, quanto eu vou ganhar. Agora vai no 6, porque você deve ser escolhido. Bom, quando o entrevistador faz esse questionamento para o candidato, ele tem que reforçar a competência dele, o conhecimento e a experiência. E o ganho que a empresa vai ter com a contratação dele. Uma coisa positiva que tem que se observar nesse aspecto aí é que você vai ser contratado inicialmente no contrato de experiência de 90 dias. Nesses 90 dias você trabalha muito, mostra serviço,
Mas quando já chega no mês seguinte, aos 90 dias, aí você se transforma num monstro. Dá uma quebradinha. Dá uma quebrada, fica desanimado. Então, o profissional tem que estar sempre se reinventando. Nesse sentido, mostrando que tem competência e tem interesse para continuar trabalhando. Ponto 7, não mentir. Fabrício já falou pra gente. Quanto eu vou ganhar? Essa é uma dúvida, inclusive, de muitas pessoas. Essa é uma pergunta assim, muito coerente, porque existem candidatos que, infelizmente, estão tão ávidos de ganhar salário que não está preocupado com o processo. Então, ele já na frente do entrevistador já diz, olha, eu já quero ganhar 2, 3 mil reais. Muitas vezes sem ter experiência. E mesmo tendo experiência, você só responde a essa questão quando você é solicitado, quando no momento final da entrevista abre-se esse espaço, e aí você consegue colocar essa informação, né? Além do que, no próprio currículo, existem vagas que são colocadas à disposição do mercado, onde a empresa já pede no currículo a tua pretensão salarial. Entendi. Fabrício, eu queria muito agradecer a tua participação aqui com a gente. As tuas dicas foram essenciais. E a gente não falou, mas é clichê, né, gente? Não ir com decote, saia curta para as mulheres, perfume muito forte, não chegar atrasado, chegar mais ou menos com 20... Fiz a lição de casa, né, Fabrício? Chegar com os 20 minutos de antecedência. Mas, enfim, isso você já sabe aí de casa, né? Fabrício, muito obrigada. Olha, eu fico à disposição se alguém precisar de alguma consultoria rápida, alguma dica, alguma informação, 993953736. O e-mail é fabricio.instrutor12@gmail.com. Dá mais uma vez seu número? É 993953736. Beleza, então. Prefixo 92, tá, gente? Obrigada. Bom dia, Fabrício. Obrigado. A gente vai para o intervalo comercial agora, vai ser bem rapidinho também. E aí a gente volta falando sobre Baquaratinha, um programa de pesca aqui do Amazon Sat que vai estrear a sua segunda temporada. Já, já.